Muito bom, bem-vindos a mais um podcast Aqui é Bom, podcast onde a gente fala sobre casal, sobre casamento, na verdade, sobre relacionamento, sobre criação de filhos. E a gente traz histórias aqui que possam, essas histórias possam te inspirar. A gente traz histórias aqui reais, claro, né? De outros casamentos, de outros casais, de outras pessoas, para que elas possam te ajudar, te mostrar um novo olhar, às vezes de uma situação que você possa estar enfrentando, uma fase que você possa estar, de repente, enfrentando e você precisa de uma ajuda. Esse é o nosso objetivo. Eu sou o Hilário. Eu sou a Andréia, do Hilário. Agora sim, eu não vou te falar. E eu sou o Hilário da Andréia, pronto. Mais tarde vocês vão entender essa questão. Bom, vamos lá. O casal que a gente convidou hoje, eu conheci, tem a maneira com que eu conheci eles, na verdade, mas especificamente ele, foi o filho descrevendo ele como um temperamento, não era, como é que é? Sanguíneo. Não era sanguíneo, era hemorrágico, né? Então ele é bem expressivo, é um casal que a gente ama de verdade, que faz parte da nossa vida agora há quantos anos? Quase 5, né? Há quase 5 anos e tem nos ajudado muito. Apóstolo e apóstola, Paulo e Vera, muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. A gente é que agradece, Hilário. Obrigado por vocês terem topado e compartilhar a história de vocês. Com certeza, é A um gente está privilégio. muito feliz. É um privilégio para a gente estar com vocês. Muito bom. Vamos começar por quanto tempo vocês estão juntos? 43 anos de casados, fora 5 de namoro. 43 anos de casados. A nossa idade. Ó. Olha, A nossa idade. E o apóstolo saberia dessa data? Sabia desse tempo? A data eu saberia, precisaria fazer a conta. Apóstolo, te perguntar um pouco sobre ele. Me descreve um pouco como que é o dia a dia. Ele é isso mesmo? É hemorrágico? É sanguíneo? sim, é um pouco a mais do que aparenta ainda aqui, exatamente assim. Sempre muito atento a tudo, muito enérgico, sempre levanta, já quer fazer as coisas, né? Sempre pronto a sair, está sempre... né? Então, para ele está tudo assim pronto, programado, planejado, e é sempre dessa maneira mesmo. É mesmo? Eu já sou mais um pouco assim, mais tranquila, então ele sofre um pouquinho comigo. E aí, agora, já que ela te descreveu... Bom, ela sofre um pouco comigo, porque a gente vai descobrindo que você às vezes passa um pouco do limite, né? Quer dizer, que você tem que se adaptar às outras pessoas e tal. Isso demora um pouco, mas a gente vai conseguindo. Então, para mim era difícil, né, algumas coisas. Hoje já é mais tranquilo. E também para ela já aprendeu mais, né? Também depois de 43 anos, a gente vai... E como que ela é? Como é a característica dela? Ela é calma? Porque o que a gente vê aqui vai ser... Nossa, André às vezes falou assim... Nossa, apóstolo é tão calminho, tão... É calma, calminho. todo mundo é bom, ninguém erra. Se eu vou comentar que alguém está errando, ela fala, não, mas ele deve ter um problema. Eu falo, então vai resolver o problema. Mas ela está no trânsito, ou alguém que não serve de agente direito, ou que está trabalhando e não está fazendo como deveria fazer, eu não consigo. Eu olho e eu não consigo ficar sem observar. Falo, puxa, olha, está aí, né? Não está fazendo como deveria fazer. Então, mas ele deve estar com algum problema e tal. Olha só. Ele é assim mesmo, a gente tem que entender as pessoas. Eu falo, tá bom, vai. Então, hoje em dia eu já falo, tá bom, né? Porque já entendi também que não adianta discutir e nem tentar convencer, porque ela não vai se convencer e nem mudar. Então, vamos sim. Legal, que legal. Tem uma coisa que é uma curiosidade, uma curiosidade minha. Não sei quantos estão assistindo que já ouviram o apóstolo ministrando e tal, mas tem uma coisa que eu falo assim, mas será que é isso mesmo? Não que eu estou desconfiando, né, de mentira, né, mas enfim. Quando você está pregando, você fala assim, a apóstola não está aqui, ela riscou tudo isso aqui, mas eu vou falar porque é isso mesmo, ela risca suas... Você monta as ministrações, deixa eu só voltar um pouquinho. É isso mesmo, então você monta as ministrações e ela
faz a correção. Isso. Aí vai para a censura, né, dela. Então, é aquilo. Eu falo muito do meu jeito e do jeito que eu entendo que as pessoas aí normais, assim, elas vão entender. Mas ela fala, isso aqui desvaloriza um pouco essa frase, essa palavra. Aí risca. Aí quando vai ver, riscou outra. Aí eu falo, meu Deus. Aí é bom, porque no final eu tenho que orar mais para mim ficar mais em paz para ministrar mesmo com aquelas palavras dela. E às vezes não dá, e a gente passa e volta, fala o que ela pediu e fala o que eu acho também. Pronto, resolveu Justo, o né? Não problema. tem briga. Não tem briga. É justo. Mas é assim mesmo. Cada ministração a gente passa para ela que ela leia, que ela entenda, que ela e faça as correções, que às vezes, né? Eu sei que muitas coisas já a gente teve livramento, ainda mais hoje, que se você não tomar cuidado com o que você fala, Sim. né, você pode É entrar em verdade. situações complicadas. Então é importante isso. É Verdade. importante. E essa questão, já começa por aí, isso é uma coisa bem importante. Isso sempre foi assim? Como que você... porque eu imagino que se um não dá a liberdade para o outro em fazer isso, né, fica uma coisa assim, não, peraí, eu que escrevi, por que você vai... Mas a confiança dele de deixar que você faça e também a sua se sentir sentir à vontade em fazer. Isso foi sempre assim. Não, não é bem assim. É? Não, ele não me deixa livre para fazer. Aí, ó. Assim, Não, e daqui? Normalmente é aquilo, né? Fala, ai, Paulo, posso dar uma olhadinha? Aí, ó. Porra. Gostaria de ler, né? O que você acha? Mas normalmente, né? Ele faz, é muito bem escrito, tal. Alguma palavra ou outra que dá para mudar um pouco e muda ali o sentido de uma maneira em que soa melhor para as pessoas. Legal. É mais nesse sentido. Às vezes tem alguma Legal. palavra em que eu né, falo, Paulo, essa daqui fica melhor. Aí ele fala as duas, porque aquela outra que ali que entrou na censura é um pouco engraçada. Ele não consegue não falar, ele acaba Tem que falar, né? falando. E soa engraçado soa mesmo. engraçado, mas na verdade assim, ele não gosta muito, não gosta. Né? Então, Mas isso. obedece, né? Ele não gosta muito, mas é necessário. Sim, Às vezes um sim. erro de português, né, de alguma palavra assim. Então, é necessário que tenha, né, que se faça uma correção, mas não que seja assim tão livre, não. Né? Aí, tá vendo? Ó, uma coisa que a gente tem conversado nos últimos 3 episódios foi sobre fases de casamento e tal. Então, a gente conversou com um casal que não tinha filhos, a gente conversou com um casal que tem filho pequeno, outro que é já adolescente, né? E, enfim, está num outro contexto, já adolescente para adulto. E agora a gente chega com vocês no momento que eles foram embora, né? Já não tem mais filhos em casa. A gente queria conversar um pouco com vocês sobre isso, para que outras pessoas que ainda estão com os seus filhos em casa, alguns cuidados, algumas coisas que seria importante do ponto de vista de vocês, que deva ser tratado, conversado, ministrado, falado em casa, para que quando eles forem, né, não fique 2 estranhos em casa, né? Vamos falar um pouquinho, como que foi isso para vocês? Faz quanto tempo que quem foi o último que saiu? Paulo Não, Henrique. foi o Paulo Henrique mesmo, né? Paulo Henrique. Faz quanto tempo que ele foi? Eu acho Faz que, 10 anos? se eu não me 9, né? Ele falou que 9. vai fazer Acho que 8, não, faz 9, acho que esse ano, se eu não me engano. Tá. 8 ou 9. Vocês conseguem trazer esse momento? Assim, estamos sozinhos. Como é que foi? Não sei se foi. Você quer falar primeiro? Pode falar. Tá bom. Então, assim, primeiro foi a Carol tem 16 anos, ela fez 16 anos de casada Ontem. dia 30, Olha só. ontem, e a gente estava conversando sobre isso, falei, bom, é que eles, assim, a gente já está adaptado com eles casados, né? Mas a gente estava conversando sobre isso e pensando lá atrás, não, foi difícil, né? A gente gostava muito da Carol em casa, gostava muito do Paulo Henrique em casa, né? Às vezes até a Carol brinca comigo, com as crianças que estão crescendo, eu gosto muito de pegar no colo, tal. Ela falou, ixi, mãe, você não mudou nada, hein? Se você continuar com essas crianças, elas vão ficar uns bebezão, grande bebezão, né? Então, a gente gostava, a Carol sempre foi muito presente com a gente, depois o Paulo Henrique, quando nasceu, com a igreja, eles sempre nos ajudaram muito na igreja o tempo todo, então era o tempo todo muito eles com a gente, muito, muito presente. Mas a gente também, por outro lado, como a gente
conheceu Jesus, conheceu as Escrituras. Então, assim, a gente também tinha um sonho que eles casassem. Então, aí tem a contrapartida, tem a questão, né, de saírem de casa. Porém, o sonho da gente em que ela se casasse, em que o Paulo Henrique se casasse e que fossem felizes, assim como a gente se casou também e que foi muito bom, né? Então, a gente também tinha esse sonho para eles, que eles se casassem. Então, teve essa outra parte que foi muito boa, né? E como a Carol realmente casou, foi um casamento abençoado, e depois o Paulo Henrique também. Então, essa questão de terem casado e terem sido ricamente abençoados, né, com as escolhas deles, né, tanto de ambos, então, para a gente foi assim muito gratificante. Então, compensa, né, a ausência. Mas nós tivemos que nos adaptar, a parte mais difícil foi possivelmente a minha, porque eu era muito apegada a eles, né? Eu fui, na verdade, tem a questão minha, que eu fui uma mãe possessiva, fui uma mãe codependente, mas é uma outra questão, que depois teve um processo de cura e tal. Então, para mim, foi bastante difícil. Mas eu estava feliz porque ela estava casada e ele também. Esse é o curso natural do ser humano, né? Então, estava no curso natural, no curso correto. Mas hoje já está, né, já está adaptado, então, hoje a gente está, assim, na melhor fase com eles. Olha que legal. Graças Com a eles. Deus. Mas como foi vocês dois, nessa saída deles, o relacionamento de vocês? Porque eu já ouvi casais que disseram que quando os filhos saíram, realmente ficaram dois estranhos dentro de Meio casa. perdidos. Eles não se Ficam perdidos, conheciam. exatamente. Eles perceberam ali, quando os filhos saíram, que eles não se conheciam. Como foi para vocês isso? Quer passar vocês? Então, isso, a gente falou sobre isso também, e para nós é fácil entender. Para o casal, primeiro que, vamos dizer assim, que não tem uma vida cristã, vamos dizer assim, ativa, ou que é aquele que, não, que até pode frequentar uma igreja, mas não procura aprender, porque a gente aprendeu logo que a gente tinha que tomar esse cuidado, que primeiro é o marido e a mulher. Esse é o ponto forte, eu tenho que me dedicar ao máximo a ela, o meu potencial maior tem que ser voltado para a Vera, e o dela para mim. Aí vem os filhos, mas os filhos vêm num nível abaixo, isso tem que ser. Então, quando isso é consciente, você já vai administrando, né? Eles são uma graça, são super importantes, mas a gente sabe de alguns cuidados que a pessoa tem que ter, porque ela vai preparando isso desde antes deles nascerem, né? Tipo assim, olha, somos nós dois, eles vão chegar e vão partir, e nós dois é que vamos continuar. Então, tendo essa consciência de que eles estão por um tempo ali e vão passar realmente. Encontra outros problemas, por exemplo, quando um dos dois tem casos aí de que a pessoa tem assim, uma vida que veio, uma vida meio desestruturada, disfuncional, né? E aí ou ele ou ela começa a criar um relacionamento com os filhos que quer trazer para ele ou para ela a atenção maior dos filhos, sabe? Uma pessoa dependente, que não se conhece, que não sabe, ela começa a querer trazer, e aí ela vai prejudicando, ela vai, como a gente pode dizer assim, ela vai desmerecendo sutil, né? de uma maneira sutil, ela vai acabando colocando os filhos contra o pai, ou o pai contra ou a mãe contra os filhos, sabe? Isso vai acontecendo se a pessoa ela tem um nível de enfermidade na alma dela, ela vai fazendo isso, e isso não tem como. Aí ela vai se apegando mais, ou ele, né? Se apegando mais aos filhos, porque ela virou aliados dela, né? Então, o relacionamento dela ou dele com os filhos torna-se numa proporção maior do que deveria ser, e até maligna, né? E aí, quando esse ou essa vai embora, imagina, aí fica para ela ou para ele, um tremendo de um buraco, né? E o que acontece?
aquilo que ela causou, ou ele causou entre os dois, entre o casal, vai ficar ali, porque agora ficaram só os dois. E aí? O cônjuge que fez isso, ele não tem mais o apoio dos filhos, ele não tem mais com quem se encostar, e fica ali os dois se olhando e realmente falando, bom, e agora? Né? Então, é algo que deve ser realmente assim, preparado antes até dos filhos nascerem, isso é o objetivo, ou então quando os filhos nasceram. Mas e aí? E se meus filhos já estão grandes e eu estou vendo que eu tenho esse problema em casa? Porque tudo bem, quem estiver ouvindo isso e que ainda não tem filho, bom, então já vamos anotar aqui esse negócio. Mas e aqueles que já estão vivendo isso? Aqueles que estão vivendo isso, hoje a gente sabe, por exemplo, que eles devem buscar ajuda, e tem ajuda. Então, a igreja, por exemplo, tem várias ferramentas que ajudam as pessoas a colocar no trilho, porque precisa colocar nos trilhos a vida, é bem isso. Né? E tem jeito? Tem jeito. Tem jeito porque você pode tratar um dos dois, ou acaba tratando os dois, inclusive o filho ou a filha, que estiver sendo alvo desse relacionamento aí que não é bom, inclusive o filho vai ser orientado, porque ele vai entender que isso vai ajudar no próprio casamento dele, porque nós estamos falando no que ficou no casal, mas esse tipo de conduta, de relacionamento, ele vai influenciar negativamente também no casamento desse filho ou dessa filha. Quer dizer, a coisa vai indo para a geração. Porque se o filho tinha esse tipo de atitude com a mãe ou com o pai, ele vai chegar no casamento dele como se um carro tivesse com um pneu bem mais murcho do que os outros 3. Ele não vai estar alinhado, né? Não vai estar alinhado, ele não vai estar pleno para viver aquilo. Então, é muito importante que faça isso antes. Se não deu antes, que busque ajuda para poder fazer, porque tem jeito e evita coisas terríveis depois para frente. Isso eu acho uma coisa que acho que não teve um episódio que a gente não passou pela palavra construção. Né? Construção. Acho que a gente pode ter o assunto que for, o contexto que for, a questão da comunicação, claro, que deve ser, pelo contrário, deve ser sempre trabalhada e evoluída e melhor interpretada, enfim. Mas a construção, entender que tudo aquilo que você hoje está fazendo pode não ter o resultado imediato, né? Mas com certeza vai ter algum, tanto para bem quanto para mal, né? Sim. Tudo aquilo que você está fazendo hoje, aquilo vai se refletir em algum momento e vai fazer parte de algo, Tem alguma coisa que vocês entenderam que, vocês foram construindo, enfim, trabalhando com eles, que hoje vocês conseguem, assim, olha, hoje eles fora, você fala assim, tal e tal coisa que a gente construiu com eles valeu a pena, porque olha só, hoje eles têm comportamentos isso. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Se dentro de casa você não tem o hábito de se relacionar entre pais e filhos, a gente aprendeu muito isso, eu não lembro mais, foi um livro que a gente leu, que teve um exemplo também, era uma história, que aquela família usava a mesa, o horário de refeição, para ter, a gente tem pelo menos uma refeição da semana, independente das rotinas, tal, a gente faz junto, tal, não sei o quê, para a gente conversar, tal, não sei o quê. E aquilo refletiu no quê? Quando os filhos foram embora, esses momentos em família, eles eram intencionalmente provocados, que acontecessem de novo, porque aquilo era bom. Então, teve alguma coisa que vocês hoje identificam como isso aqui que a gente intencionalmente fez foi bom nesse tempo que eles foram embora, enfim. São hoje. Eu falo um pouquinho depois. O Paulo pode até completar. Desses valores, né? Depois que eu já tinha sempre em mente, né, a questão da família. Ela é fundamental para o ser humano e da importância. Eu sempre dei muita importância para a família. Eu não vim de um lar de família funcional, né? Então, eu dei muita importância para a família. Então, né, eu fui... a minha vida, né, o foco foi ter uma família, né?
precisava ter uma família, senão eu morria. Então, o foco foi esse. Então, a gente trabalhou para que essa família desse certo. A família, ela não vem pronta. Então, você precisa trabalhar dia após dia. Ela é construída tijolinho por tijolinho, dia após dia. E ela é construída com palavras, com olhares, com gestos, com trabalhos, com coisas que você faz, com favores, com gentilezas. Não existe outra maneira. Uma das coisas que em casa, a gente sempre falou sobre foi que, na família, ela é o tesouro do Senhor, né? E quando a gente se deparou com aquele versículo, né? Que Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Aquilo veio no meu coração e ficou carimbado. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, vamos buscar essa bênção do Senhor que Deus deixou para todas as famílias da terra. Então, uma das coisas que a gente sempre conversava também era que os valores inegociáveis nas nossas vidas, né? Fidelidade, lealdade, verdade, honestidade, inegociável. Então, a gente não mente, a gente sempre falou a verdade em todo o tempo. Então, não tem aquela coisa, não conta para o seu pai, não conta para a sua mãe, olha, Carol, não conta para o seu irmão, Paulo Henrique, não conta para a sua irmã, hein? Então, essas coisas eu fui percebendo, então a gente nunca trabalhou dessa maneira de ocultar uma coisa de um ou do outro, né? Isso é muito nocivo dentro da família. Então, sempre a verdade, sempre, seja o que for, é melhor que se trabalhe com a verdade. Senão fica aquela questão das preferências, né? E isso traz muita dor, muito ferimento para o coração de quem quer que seja na casa, que se sente, não se sente ali, que seja tão amado quanto o outro. E a outra questão foi de não usar comparações de forma alguma, né? Então, não se usa comparações, cada um tem as suas qualidades, as suas virtudes, e não se usa comparações. O que mais? Bom, Bíblia. Sim, Bíblia. Bíblia. A fonte de tudo, né? Fonte de tudo, os princípios, né? Nessa área aí, eu admito, assim, a Vera foi a leoa, né? Então, muitas coisas que talvez se fosse por mim, passava batido, vai. Falava assim, não vamos exagerar tanto e tal. Mas aí ela nunca abriu mão realmente, assim, de levar muito bem a sério tudo isso, para que não escapasse nada, né? Então, mesmo que eu quisesse afrouxar um pouquinho ali o negócio, né? Até Aliviar pelo um meu pouco, jeito, né? vamos aliviar, isso aqui também não precisa ser assim e tal. Aí ela vinha com o molde dela lá e trazia, e hoje a gente só agradece a Deus, porque a gente já vê eles aplicando tudo isso, com certeza com muito mais sabedoria do que a gente, porque, né, eles já pegaram um território mais limpo. A gente foi aprendendo assim, eles já tiveram uma escola, então eles aplicam, a gente vê isso no Gustavo, na Carol, tipo assim, você falou de refeição, eles sentam para as refeições juntos, ninguém levanta da mesa enquanto todos não terminarem, negócio que eu passo apertado, eu vou fazer assim, falo, meu Deus, né? Estão lá querendo comer lá um sorvete e falo, olha, calma, né? E aí o outro demora para comer, eles ficam ali. Detalhes assim que eles não abrem mão e que a gente vê, as crianças estão lá com 8, 7, 6 anos e fazem tranquilo. Fazem tranquilos. Mas Porque foram ensinados naquele foram contexto. ensinados a fazer. E não deixou uma coisa chata, né? Tipo assim, ai, meu Deus do céu. Tá? Porque existe uma intenção boa. Sim, e assim, na verdade, fácil não é. Sim. Né? Não é fácil, se não tiver esforço, eu sei que ela se passou assim por chata, né? Muitas vezes, não só pelos filhos, mas inclusive pelas famílias, pelos familiares que não tinham assim a mesma visão, que não tinham assim o mesmo foco, né? Mas isso é exagero, mas que hoje podem ver o resultado, né? Olha os frutos. E hoje ela está colhendo os frutos e eu junto, porque a gente é uma só carne. Exatamente. Acho que essa questão, você
comentou uma coisa que eu imagino, a gente às vezes já teve essas conversas também do tipo, quão gratificante deve ser realmente depois que você, tipo, tá bom, já não tá mais debaixo da minha asazinha, né? E aí você enxerga coisas assim, caramba, Nossa, isso deve ser Maravilhoso. deve ser é incrível. o céu na terra. Tem coisas que a gente já vê, né? Quando os filhos são pequenos, várias vezes eu me peguei assim querendo chorar porque eu achava que o meu esforço, o meu trabalho eles não estavam entendendo, né? E eu não estava sendo eficiente. E aí quando eles crescem um pouco mais, você vai, opa, peraí, Aparece. olha, eu não era do jeito que eu estava pensando, estava fazendo efeito. Só não é aparente, é a semente ainda que está embaixo da terra. Isso. A gente não está vendo, mas ela está frutificando ali, né? Ela Isso está mesmo. crescendo, né? Isso mesmo. Isso é interessante. E agora eles, na idade que estão, que são jovens, né? A gente percebe algumas coisas. Quando eles eram um pouco menores, até uns 14 anos, por aí, sempre no Dia das Mães, o Hilário fazia eles gravar um vídeo para mim. E o legal é que, assim, mãe, era sempre assim, mãe, você me ensinou isso, isso e isso. Você era sempre referente à palavra. Você é o meu exemplo de mulher de Deus. E essas coisas... Você cortou só uma partezinha que todas as vezes no meio desses elogios, mas você é uma leoa. Não, uma onça, Uma né? onça, mas você é E uma aí, onça. Que sim, quando você fica brava, você ele falava toda isso. vez. Você também é uma leoa, você é bem brava, porque são 3 meninos, né? Então, e são muito próximos um do outro de idade. Se a gente não está atenta, você perde o time, perde ali o controle, né? Porque por um tempo você tem controle, depois não tem mais, né? Depois é o que aquilo que você plantou vai dar fruto naturalmente. E aí eles vão agir, né? Conforme você ensinou. Mas essa coisa de recompensa muito. Ela é muito Na boa. Bíblia tem um versículo que diz assim, né, para a gente estar atentos, porque o inimigo ele vai tentar entrar no nosso arraial para levar os nossos príncipes e as nossas princesas. Isso não diz que é só até os 6 anos, 7, 8. Eles vão tentar entrar. Então tem que ter alguém como o leão para ali, para guardar isso mesmo. Se você afrouxar, o inimigo entra. Olha só. Exatamente. Mas vale muito a pena, muito bom. Queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está ainda com os filhos em casa. Tipo, a gente, inclusive, vai pegar carona nessa mensagem. Com Estou certeza. com os filhos em casa, mas que, assim, o que eles deveriam... Cuide de, sabe? Não deixe de, sabe? Uma mensagem, um direcional, um conselho de vocês para quem está ainda com os filhos em casa, mas já são filhos que a qualquer momento já vão estar indo. O que eles têm que cuidar hoje para que amanhã ele escolha uma coisa, né? Um momento bacana. Não, pode falar. Ame muito os seus filhos, ame muito, 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 muito. Eles são tesouros do Senhor. Aprendi algo com uma pessoa em que a gente ensina os nossos filhos 1000 vezes. Se precisar 1000 vezes você repetir algo para o seu filho, você repita 1000 vezes. Ele vai aprender. E não desista nunca, nunca, nunca dos seus filhos. Façam o que fizer, ame-os. Não desista deles, jamais. Algo que a Carol sempre ela escreve, quando ela escreve algum cartão, alguma coisa, ela sempre escreve: mãe, nossa, obrigada, mãe, por não ter desistido de mim, né? Então, isso, eu falo, nossa, né, eu penso comigo, jamais teria desistido, porque nós que somos pais, se não amarmos os nossos filhos, o mundo não vai amar.
E muitas vezes não é fácil nós amarmos os nossos filhos. Muitas vezes temos estresses extremamente grandes, né? A gente se desdobra, faz tantas coisas e muitas vezes a gente não se sente que estão sendo gratos por isso. Mas a gente continua fazendo, continua amando. No tempo certo vem o fruto, no tempo certo eles vão entender tudo isso. Então, continue amando muito, muito e orem muito, muito, muito pelos seus filhos. O ensinar, o amar é uma tarefa árdua, mas foi essa a tarefa que Deus deixou para nós, como mães, como pais. Ame muito o seu filho, porque rapidamente ele sai de casa, a gente vai ver menos e menos, então ame muito, 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 tá bom? Bom, com tudo isso que a Vera falou, eu só acrescentaria assim, não importa o nível, o tempo que está vivendo, não importa, nunca é tarde para você decidir, vamos dizer, reconquistar ou conquistar essa situação. Não tem tempo que você diga assim, agora não adianta mais. Não, a gente conhece assim N histórias que depois que filhos já com 50 anos, 60 anos, e por uma atitude dos pais, esses filhos se quebrantaram e tiveram um tempo assim maravilhoso. Então, pegue tudo isso que a Vera falou e olhe assim para os seus filhos e saiba que sempre é tempo. E se precisar de ajuda, conte com a gente. É isso. Muito bom. Poxa, obrigado mais uma vez pelo papo, com certeza que ia longe. Obrigado de verdade. Nós é que agradecemos e damos parabéns para vocês. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada Foi a muito vocês. bom vocês estarem aqui. A gente ficou muito feliz quando vocês aceitaram o convite. É verdade. Muito bom. Nós também. Bom, se você se identificou de alguma maneira também com essa história, se você está nessa fase, né? Se você está nessa fase aí, talvez que seus filhos já estão adolescentes, já estão dando alguns sinais ali, já estão saindo de casa e tal. Se você se identificou com essa fase e quer deixar algum comentário aqui nesse vídeo, deixa aqui abaixo. Se você, de repente, seus filhos já saíram, né? Assim como deles, já saíram de casa, como o apóstolo acabou de falar, se tem algo que ainda não está legal para você, que você sente falta, que talvez até pense que deveria ter feito, ainda dá tempo. Dá tempo para você curar isso, recuperar isso. Mas é impossível isso acontecer sozinho, do nada, né? Então, busque ajuda, deixe os seus comentários. Se você quiser compartilhar aqui também, pode deixar e a gente vai te ajudar. Vamos juntos nessa, tá bom? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau.